Ok, amigos de oração do Go Six, estamos no nono dia, penúltimo dia dos nossos 10 dias de oração. Parece que foi ontem que a gente começou, amanhã termina, mas olha, todo ano nós temos esse programa. Faça um plano daqui para frente de você participar todo ano, né, disso. Para mim, faz um bem muito grande. Tanto é que quando eu comecei, nunca mais parei, né? Nunca mais parei. Comecei a fazer no Go Six, depois que eu deixei o Go Six, porque me aposentei, continuo fazendo do meu jeito. E esse ano estou fazendo com vocês de novo, né? Está sendo muito bom. Não deixem de fazer isso nos próximos anos. Agora, eu preciso falar para vocês que os 5 nomes que vocês mandaram, nós estaremos orando por esses 5 nomes até o próximo sábado, porque muita gente mandou os nomes aqui, então vamos estar orando até o próximo sábado. Olha, não é para orar nesses 10 dias e parar, para você orar o ano todo pelos seus 5 nomes. O ano todo, tá? Só pare de orar quando a pessoa entregar a sua vida a Jesus. É isso aí. Tá bom? O tema de hoje, eu preciso contar uma coisa para vocês antes do tema de hoje. Eu nasci na Igreja Adventista, desde que eu nasci, né? Estou na Igreja Adventista. Quando eu falo assim, as pessoas pensam que é simbólico. Isso não, é literal. Eu nasci dentro da igreja. Quando eu nasci, a igreja era na minha casa, na sala da minha casa. E quando eu nasci, meus pais não tinham lá boa condição financeira para eu nascer no hospital. A parteira foi em casa, eu nasci em casa. Então, eu brinco legitimamente com essa história. Eu nasci dentro da igreja, nasci mesmo, porque a igreja era na minha casa e eu nasci em casa. Ok. Então, quando eu fui crescendo, aí já fizeram a igreja no meu bairro, a primeira igreja da minha cidade, em frente à casa do meu pai, em frente à casa onde eu nasci. Aí eu já fui crescendo, frequentando aquela igreja, na época, na idade infantil, juvenil, adolescente. Aquela foi a minha igreja, né? Eu morria de medo, agora é simbólico, né? Mas a expressão é verdadeira. Eu morria de medo quando alguém ia pregar sobre o Apocalipse, sobre os eventos finais, sobre as coisas que vão acontecer antes da volta de Jesus. Eu morria de medo porque tinha lá uns dois pregadores muito sinceros, gente boa, bons cristãos, mas eles enfatizavam fortemente a perseguição, a prova dificílima que se a gente não se preparasse antes, ia perder ali na hora da prova, o tempo de angústia que a gente ia sofrer demais, 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 pensando: será que eu estou salvo? Será que eu estou perdido? Olha, esses pregadores, eu repito aqui, eram pessoas sinceras, cristãos sinceros, mas eles escolhiam pregar sobre o tempo de angústia e a perseguição de um jeito que eu, menino, queria, já naquela época, me esconder debaixo da terra para não passar por aquilo. Felizmente, depois de amadurecido espiritualmente, comecei a ver esse assunto de uma maneira mais madura e, e fui tendo uma imagem mais clara do que a gente vai passar no tempo da angústia, mas também eu comecei a ver que o Senhor Jesus não vai deixar nenhuma pessoa do seu povo ser derrotado nos eventos finais. Há uma frase aqui na revista, na página 31, que eu quero começar eu vou falar nela depois, mas eu quero começar o texto mencionando essa frase. Deus preservará o seu povo
de maneira maravilhosa durante o tempo de angústia. Tá? Eu não quero, de jeito nenhum, que você sofra o que eu sofri na minha infância com aquelas pregações ali. Eu repito, eram pessoas sinceras, cristãs, gente boa, mas na hora que ia pregar sobre os eventos finais, falavam da perseguição e do tempo de angústia com um tal teor assim terrorista, vou falar desse jeito, que eu morria de medo, eu queria morrer já na minha infância para escapar desse negócio, tá? Então, não é essa a ideia que a gente tem que ter sobre vencer nos eventos finais. O tema de hoje, da revista que nós estamos aqui estudando, né? 10 temas, hoje é o nono tema, vencendo dia a dia. Vencendo dia após dia, o tempo todo vencendo com o Senhor Jesus. Vamos começar pensando nesse momento difícil que o povo de Deus vai passar, mas que sairá vencedor. Vamos começar pensando na experiência daqueles três jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles tiveram um momento de prova, eles tiveram um momento de angústia, eles tiveram um momento de perseguição, eles tiveram um momento de decretados à morte e eles tiveram um momento de libertação. Eu gosto de pensar que a experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego é a experiência que nós passaremos. Porque havia ali um conflito entre a lei de Deus e a lei do Nabucodonosor, né? Do rei daquele tempo. Deus, na sua lei, né, diz que não era para ajoelhar diante de imagens. Deus, na sua lei, diz: não terás outros deuses diante de mim. Não, impossível não lembrar disso agora. Olha só, eu sei que você tem sua preferência política. Aí nos Estados Unidos, eu sei que o povo da igreja se divide aí um pouco na preferência política. Aqui no Brasil também. E às vezes eu fico assustado com manifestações de cristãos colocando nas suas redes sociais frases que parece que a sua preferência política criou um ídolo para si mesmo. Tá? Eu não estou dizendo nem de um lado nem de outro, estou mencionando aqui minha preocupação como que alguns de nós, de um lado ou de outro na política, têm idolatrados, né, a sua preferência política, os seus líderes políticos, aí nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Nós, cristãos, não temos ídolos. Não temos ídolos políticos, não temos ídolos no esporte. Não temos ídolos nas artes, entre os músicos, entre os atores. Não temos ídolos. Nós, cristãos, não temos ídolos. Deus disse nos mandamentos: não tenham outros deuses diante de mim. Não façam para si imagem de esculturas, não se encurvem diante delas. Eu fico assustado às vezes. Eu tenho uma preferência esportiva no futebol. Eu tenho. Não vou falar aqui para não criar confusão, né? Mas eu fico assustado quando eu vejo, às vezes, aquelas cenas assim, especialmente nas finais de campeonato, né? As pessoas agarradas. Hoje em dia não tem mais aquelas telas de ferro, né? Que separava a torcida do campo, mas em alguns momentos as pessoas agarradas lá chorando, lágrimas escorrendo, ou porque o time ganhou, ou porque o time perdeu, né?
Aquilo é uma idolatria. E a gente precisa cuidar com a idolatria. Gente que passa, cristãos que passam, às vezes, 2, 3 dias numa fila para comprar um ingresso para ver um cantor, uma cantora famosa. Nós temos que cuidar com nossos ídolos, os ídolos que nós criamos na política, no meio artístico, no meio esportivo. Sadraque, Mesaque e Abednego haviam sido levados como escravos para a Babilônia, mas eles tinham um Deus e não tinham mais nenhum ídolo. Eles adoravam a Deus, somente a Deus. Eles seguiam a lei de Deus, estavam ali sem conflito, passando por um tempo de angústia, porque tinham sido tirados da terra deles e levados para a terra do inimigo. Nós ainda estamos vivendo, de certa forma, na terra do inimigo, porque o pecado ainda traz doença, traz morte, traz perseguição. Eu mencionei isso ontem aqui para vocês, né? Ok. Mas eles só adoravam a Deus, seguiam a lei de Deus. Aí vem o Nabucodonosor, o rei, e coloca uma lei que está em choque com a lei de Deus. Coloca um mandamento que está em choque contra um dos mandamentos da lei de Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego seguiam. E agora eles têm que tomar a decisão. É dada uma ordem. Quando vocês ouvirem a música, se ajoelhem diante da estátua que eu construí. Era a estátua dele, feita de ouro. E a música tocou e aqueles três ficaram em pé. Na hora que eles ficaram em pé, começou a provação para valer deles. Foram chamados, foram inquiridos, e foi dito a eles o seguinte: vou dar mais uma chance para vocês. Vou mandar tocar a música de novo. Se vocês não se ajoelharem, eu acho muito legal essa história nesse ponto aqui, exatamente nesse ponto, que o rei está falando para eles que vai dar mais uma chance. E eles respondem assim para o rei: não precisa tocar a música de novo. Nós não vamos ajoelhar. Eles não estavam provocando o rei, eles só estavam dizendo assim: nós continuaremos leais e fiéis ao nosso Deus. O rei ficou irado, ficou terrivelmente raivoso, mandou aquecer a fornalha de fogo mais ainda, muito mais, e disse: joga os três lá dentro. E ficou olhando, né? Olha só, que sadismo do Nabucodonosor. Ficou olhando, azar dele. A hora que ele ficou olhando, ele contou 1, 2, 3, 4. E ele disse para os que estavam à sua volta: nós não jogamos três lá, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego. Quem é aquele quarto que tem a aparência dos deuses? Eu não sei se ele tinha visto deuses para falar isso, mas a aparência daquele quarto dentro daquela quarta pessoa dentro da fornalha era tão extraordinária que a conclusão que Nabucodonosor chegou é deuses. E aí mandou sair. E quando saíram, saíram os três. O quarto não saiu. Mas quando eles foram lá, examinaram Sadraque, Mesaque e Abednego, pegaram nos cabelos, pegaram na roupa, pegaram tudo, cheiraram. Não tinha cheiro de queimado, não tinha um fio de cabelo queimado. Desculpem, eu me emociono com essa história também, né? Tantas outras que eu me emociono, essa também. Aquele quarto ser que entrou na fornalha era o Senhor Jesus, que entrou ali para livrar Sadraque, Mesaque e Abednego da morte, porque eles estavam sendo leais a Deus. Ah, você vai dizer assim: poxa, pastor, mas no passado morreu tanta gente apedrejada, tanta gente queimado, né? Aqueles mártires que foram apedrejados, Estevão, né? João Batista.
foi decapitado, o próprio Paulo foi decapitado, aqueles mártires da Idade Média que morreram queimados em praça pública. Nós estamos falando agora do evento antes da volta do Senhor Jesus, já quando o tempo da graça se cessou, quando não há mais a intercessão do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus está voltando ali. A Bíblia não diz quanto tempo vai levar entre uma coisa e outra, mas ali, naquele tempo, o Senhor Jesus vai intervir para proteger o seu povo. Continuando aqui, mais um trecho da revista que eu ressaltei. Durante o tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, os escolhidos do Senhor Jesus ficarão firmes. Satanás, com todas as forças do mal, não poderá distrair o mais fraco dos santos de Deus. É interessante essa frase, né? O mais fraco. Ela foi colocada aqui para enfatizar o fato de que naquele momento, Satanás não vai poder colocar a mão em nenhuma das pessoas que são seguidoras do Senhor Jesus Cristo. Deus preservará o seu povo de maneira maravilhosa. Vamos pensar um pouquinho naquele tempo lá, tá bom? O Senhor Jesus, agora, bem nesse momento, o Senhor Jesus está exercendo no céu duas tarefas ou duas atividades. Estou falando isso didaticamente, né? Algumas pessoas não gostam de dizer isso assim, dessa maneira, porque dizem assim, vocês prenderam Jesus e aquele que era onipresente poderia estar em qualquer lugar ao mesmo tempo, agora está preso ali naquilo que vocês chamam de lugar santíssimo, no santuário celestial. A Igreja Adventista é muito criticada por essa interpretação. Cristo nunca vai perder essa qualidade da divindade de ser onipresente. Nós, com a nossa mente limitada, temos dificuldade de entender algumas situações. Cristo vai ser Deus sempre, sempre foi, sempre será. Agora, para que a gente entenda o que está acontecendo, o próprio Cristo, os próprios profetas explicaram para a gente. Há um momento de juízo. Ainda há um momento de intercessão, Cristo ainda é o nosso intercessor, ainda é o sacerdote que apresenta-se no céu diante de Deus com o seu próprio sangue, não com sangue de cordeiros, como diz lá em Hebreus, né? O escritor de Hebreus esclarece bem isso. Agora temos um sumo sacerdote que aparece lá, não com sangue de cordeiros, mas com o seu próprio sangue, então ele é o nosso intercessor. Mas quando nós estudamos as profecias de Daniel 8, Daniel 9, quando nós lemos sobre o juízo, contexto do juízo na Bíblia, nós entendemos que estamos vivendo um momento de julgamento também. Concomitantemente, temos nesse momento agora que estamos vivendo a intercessão de Jesus e o julgamento. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus voltar aqui, ele já vai chegar separando os salvos dos perdidos. Ele mencionou isso nos evangelhos, você encontra isso, separando os bodes dos cordeiros e tudo mais. Dirá aos que estão à sua direita uma coisa, dirá aos que estão à sua esquerda outra coisa. Então, quando é que é definido isso? É agora, antes da volta de Jesus. Mas haverá um momento em que essa definição termina. Todo mundo foi julgado, todo mundo, o caso de cada pessoa passou ali. E ela foi designada como salvo ou como perdida de acordo com a vida que ela teve e de acordo com a comunhão que ela tinha com Jesus e pedia perdão a ele ou não, reconhecia-se pecadora ou não. Bom, quando esse tempo de julgamento terminar, e olha só, a Bíblia não diz quando termina.
E não diz quanto tempo depois que termina vai passar até que o Senhor Jesus volte. Algumas pessoas especulam e algumas decretam coisas que não estão reveladas na Bíblia. Eu já vi, eu já vi pregadores aí dizendo: olha, o tempo do juízo já terminou, a porta da graça já fechou. Tem pessoas que dizem assim: o julgamento dos mortos, a gente entende pela Bíblia que o julgamento dos mortos vem primeiro e passa para os vivos e termina. Alguns Não, não já é vi isso não. pregando: o julgamento dos mortos já terminou, já estamos no julgamento dos vivos. Isso não está revelado. A Bíblia diz que o que não está revelado não é para ficar falando. Vai lá em Deuteronômio, tem essa frase: as coisas reveladas são para nós, as que não são reveladas são para Deus. Bom, o fato é, voltando aqui, fato é que quando terminar esse julgamento, e o caso de cada pessoa estiver definido, Jesus termina isso. Eu pergunto para você pensar: qual é o trabalho do Espírito Santo hoje aqui, nesse mundo? Eu usei esse texto aqui, ontem ou antes de ontem. Jesus diz que o Espírito Santo, ele, foi ontem, ele, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ok? Agora, depois que foi definido quem está salvo, quem está perdido, por que é que o Espírito Santo vai ficar ainda convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo? Já terminou. O julgamento já terminou, o juízo terminou, Jesus já vem buscar os seus. Esse período, quando termina o julgamento e quando Jesus vem, nós não sabemos quanto tempo é. A Bíblia não fala. Não vamos especular. E quando você ouvir pregando alguém que está especulando sobre esse tempo, lembre-se disso, não foi revelado. Mas esse tempo aqui é que o Espírito Santo não está atuando no coração das pessoas para arrependimento, porque já terminou, ok? Esse momento sem o Espírito Santo atuando nesse mundo será um tempo difícil também, porque queiramos ou não, quando o Espírito Santo está atuando na nossa vida, ele acalma nosso coração, ele tranquiliza, ele age no mundo, mas a hora que o Espírito Santo cessa o seu trabalho, como vai ficar essa terra? Então, a gente estuda Apocalipse, Daniel, e a gente vê que haverá uma agitação, haverá momentos difíceis, haverá momentos de provação, tempo de angústia, qual nunca houve. Essa é a frase da Bíblia, ok? Nesse momento, como é que nós estaremos vivendo? Tá? Eu comecei com vocês hoje falando duas coisas. Do medo que colocavam para mim quando eu era criança, dizendo: olha, vai ser difícil, você pode ser derrotado. E a segunda coisa que eu falei para vocês, sim, quando eu falei essa primeira coisa, eu dizia que mal isso fez para mim. A segunda coisa que eu mencionei para vocês foi: os três jovens hebreus passaram por perseguição, passaram por angústia, ou você acha que eles não ficaram angustiados quando o rei falou para eles: venham aqui, vocês três, vou dar uma chance para vocês. Vocês obedeçam o meu mandamento, ou então vou jogar vocês na fornalha. Isso não é um tempo de angústia para eles? E dentro da fornalha, a hora que eles foram jogados, até que o quarto ser, o Senhor Jesus, apareceu no meio deles, você acha que eles não passaram um tempo de angústia? Olha, o que eu quero lembrar com você aqui hoje é: haverá, sim, um tempo de angústia complicadíssimo, mas à semelhança dos três jovens hebreus, à semelhança dos três jovens hebreus, nós seremos libertados por aquela quarta pessoa que apareceu na fornalha. Ela aparecerá para libertar o seu povo. Eu separei aqui
mais algumas frases para lembrar para vocês. Antes disso, qual era o problema lá com os três jovens hebreus? Obedecer aquele mandamento de Deus que diz: não adorem imagens, nem tenham outros deuses diante de mim. Satanás sempre tentará colocar um mandamento através de autoridades humanas que confronte um, ou dois, ou três, ou os 10 mandamentos de Deus. Satanás sempre vai tentar levar você para o outro lado. Para os jovens hebreus, foi a questão da adoração de imagens e de ter outro Deus diante deles, né? O Nabucodonosor queria ser o Deus, todo mundo se ajoelhasse ali. Ele estava sendo ali um instrumento de Satanás. Haverá um momento, e a gente entende isso pelas profecias, que será dada uma ordem com respeito a um outro mandamento da lei de Deus, e quem não obedecer essa ordem vai ser perseguido por um tempo. Não vai poder comprar nem vender e vai receber a marca da besta na sua mão, na sua testa. E quando a gente estuda as profecias, né, quando a gente estuda estudar bem as profecias de Daniel, de Apocalipse, nós chegamos à conclusão de que isso tem que ver com o quarto mandamento da lei de Deus. Hoje, quarto mandamento da lei, não do catecismo, como eu mostrei para vocês dias atrás. Quarto mandamento da lei de Deus diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Há um momento em que será dada uma ordem para você guardar um outro dia, que não o sábado. E haverá uma ameaça. E a ameaça será uma ameaça radical, de você perder a própria vida se continuar assim. E haverá um momento em que a crise será a maior de todas, como o momento dos três jovens hebreus na fornalha. Teve um momento maior que todos, foi quando eles foram jogados na fornalha. Aí Jesus apareceu. Haverá um momento na provação para a nossa vida em que nós passaremos o ápice da crise. Mas naquele momento o Senhor Jesus vai se manifestar. E ele vai proteger e ele vai cuidar da vida dos seus seguidores. E logo depois, vejam, antes de eu falar do logo depois, eu vou mencionar mais uma vez. A Bíblia não revela quando termina o julgamento e começa o tempo de angústia, qual nunca houve ali, e quando o Senhor Jesus vem. Esse espaço de tempo, quando começa e quando termina, não está revelado, e nem quanto tempo. Nem quanto tempo. O fato é que o Senhor Jesus guardará os seus filhos. E na hora do maior ameaça, ele aparecerá no céu, vindo sobre as nuvens do céu para salvar o seu povo. O Senhor Jesus se manifestará poderosamente. Na hora em que você parece que perdeu a vida por ter escolhido Jesus, Jesus vem escolher você para viver. E aí temos aquela descrição maravilhosa de Mateus, capítulo 24, versos 30 e 31, que diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, que reunirão os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. No livro História da Redenção, há uma descrição maravilhosa desse momento. Logo apareceu a grande nuvem branca sobre a qual se assentava o Filho do Homem. Quando a princípio apareceu à distância, parecia essa nuvem muito pequena, mas era o sinal do Filho do Homem, e ao aproximar-se mais e mais da terra, podia-se ver a excelente glória e majestade de Jesus
enquanto ele saía para vencer. Um séquito de santos anjos com coroas brilhantes, resplandecentes sobre as cabeças o acompanhava em seu trajeto. Na sequência aqui do livro História da Redenção, vem falando coisas maravilhosas dessa vinda do Senhor Jesus. A terra tremia diante dele, os céus se afastavam como um pergaminho, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, faziam a oração dos insensatos, né? Dizendo para os penhascos, os rochedos, as montanhas: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, da ira do Cordeiro. Mas como estarão os filhos de Deus? Os filhos de Deus estarão olhando para aquela luz brilhante do retorno do nosso Senhor Jesus e estarão gritando, exclamando de alegria por toda a face da terra, dizendo: eis que esse é o nosso Deus que nós estávamos esperando. Ele veio nos salvar. É uma história maravilhosa essa. Eu recomendo a você que selecione os textos da Bíblia que falam sobre a volta de Jesus, o resgate dos santos, e leiam livros como História da Redenção, O Grande Conflito, especialmente a parte final que fala da vitória dos seguidores de Cristo. É uma descrição linda, maravilhosa, né? Muito mais bonita daquela dos três hebreus que o Senhor Jesus aparece para salvá-los da fornalha. A descrição feita ali é maravilhosa. O que é que a gente faz até lá? O que é que a gente faz agora, nesse momento? Agora é o tempo de nos prepararmos. O preparo para encontrar com Jesus não será alcançado no momento. É o preparo de uma vida, de uma existência. Nós temos que ir nos preparando dia a dia. Nosso preparo é um preparo constante, incessante, dia após dia. Aquele que deseja construir um caráter forte, ser um cristão bem equilibrado, deve dar tudo a Cristo e fazer tudo por Ele. Precisa aprender diariamente o que significa entregar o próprio eu. Precisa estudar a palavra de Deus, dia a dia, aprendendo o seu significado e obedecendo aos seus preceitos. Dia a dia, Deus trabalha com essa pessoa, aperfeiçoando o caráter que deve resistir à prova final. Diariamente, o cristão precisa viver diante dos homens e dos anjos uma experiência sublime, mostrando o que o Evangelho é capaz de fazer por seres humanos caídos. Nós seremos vencedores. Eu quero reforçar esse ponto. No tempo de angústia, nós seremos vencedores, não pela nossa própria capacidade, mas pela salvação que o Senhor Jesus vai fazer. Mas para chegar até lá, enfrentar a perseguição, enfrentar o tempo de angústia, nós temos que nos preparar agora. É agora que eu me preparo para aquele tempo. Quando ele chegar, quando a provação chegar, quando a perseguição chegar, quando o tempo de angústia chegar, eu vou passar por ela como vencedor, porque eu me preparei antes e eu estou vivendo uma vida com Cristo. Os três jovens hebreus viviam uma vida com Deus. Portanto, quando eles foram ameaçados, quando foram perseguidos e quando foram decretados à morte, eles não vacilaram, porque eles viviam uma vida com Deus. E eles falaram para Nabucodonosor: não precisa tocar a música de novo, nós não vamos nos ajoelhar.
Se Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Se não, nós não vamos nos ajoelhar. Em outras palavras, estavam dizendo: pode matar a gente. Jogaram eles lá e Jesus foi lá e libertou, salvou, preservou a vida. Hoje, para você chegar naquele momento e dizer como disseram os três jovens hebreus, você precisa se preparar hoje, porque a nossa experiência espiritual, o nosso aprontamento não vai ser alcançado no momento, ele vem sendo preparado durante a nossa vida. Eu vou terminar agora. Eu preparei aqui uma conclusão minha, um pouquinho diferente do que está na revista, porque eu já usei isso aqui no Goal Six anos atrás. Eu quero repetir esse conceito. Se nós entendermos esse conceito aqui, a vida cristã não vai ser difícil para nós. Vamos lá. Eu vou ler o que eu escrevi, tá bom? Mas é que eu não quero perder essa linha de raciocínio. Assim, entre os que estarão prontos para passar pelo tempo de angústia, pelo tempo da provação, não haverá pedreiros ou construtores que foram cristãos. Não haverá cleaners que foram cristãos. Não haverá empresários que foram cristãos. Não haverá motoristas de caminhão, de Uber, que foram cristãos. Não haverá corretores, brokers, que foram cristãos. Não haverá construtores que foram cristãos. Não haverá médicos, enfermeiros que foram cristãos. Não haverá CEOs, diretores de empresa, presidentes de empresas ou donos de empresa que foram cristãos. Não é assim que funciona na vida cristã. Entre os que estarão prontos para passar pelo tempo de angústia, pelo tempo de provação, haverá sim cristãos que, além de servos de Cristo, além de seguidores do Cordeiro, lembra de Apocalipse 14, 4 seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá? Além de seguidores do Cordeiro, além de servos de Cristo, além de cristãos, foram também construtores, pedreiros, cleaners, empresários, motoristas, corretores, médicos, enfermeiros, professores, diretores ou presidentes ou donos de empresas. O que eu estou querendo dizer aqui, amigos, é que nós não somos uma pessoa e, além dessa pessoa, nós somos cristãos. Não. Primeiro, nós somos cristãos. Depois, nós somos o que nós escolhemos ser para ter o nosso pão de cada dia. Nós, cristãos que estamos esperando o retorno de Jesus, somos, em primeiro lugar, cristãos. Em primeiro lugar, servos de Cristo. Em primeiro lugar, seguidores do Cordeiro. Depois, nós somos motoristas, empregados, patrões, engenheiros, professores, médicos, construtores, pintores, serventes de pedreiro, seja lá o que for. Mas primeiro, nós somos seguidores do Cordeiro, servos de Cristo. Isso quer dizer que eu não vivo a minha vida aqui e nas horas vagas eu sou cristão. Eu sou cristão e nas horas vagas eu sou pedreiro, trabalhador, patrão, empregado e tudo mais. Compreende a diferença? É complicado isso. Para você ver que eu levo isso tão a sério, eu vou dizer para mim e para o pastor Anderson. Nós temos que ser primeiro cristãos, depois pastores. Nós dois, eu, pastor Anderson, nós temos que ser primeiro seguidores do Cordeiro, depois a gente vai trabalhar de ministro do Evangelho. Porque se não for Deus em primeiro lugar na minha vida, na vida do pastor Anderson, na sua vida, né? Permita-me eu dizer o nome de alguns de vocês, né? Se não for, você não for primeiro cristão, aí
Shirley, as duas Shirleys que aqui estão, não valeu a pena ter vivido. A minha Shirley e a outra Shirley, que agora é nossa amiga de oração também. Se a gente não for primeiro cristão e depois aquilo que temos que ser, viu, Pedro? Você que está com a gente aqui, não adianta ser o que nós somos. Primeiro a gente é cristão, depois motorista daquele caminhão bonito que você tem. Marta Coll, primeiro cristã, Marta Coll, primeiro seguidora do Cordeiro, depois médica, como você é, que trabalha no hospital. E assim por diante, com cada um de vocês. A profissão que você tem, a atividade que você escolheu, primeiro você é seguidor ou seguidora do Cordeiro. Eu estou aposentado, né? Todo mundo já sabe. Primeiro eu tenho que ser seguidor do Cordeiro, depois aposentado. Não sou aposentado e então eu sigo o Cordeiro. Não, é o contrário. Primeiro nós somos cristãos, depois nós somos seguidores, depois nós somos aquilo que escolhemos ser, o que estamos fazendo agora. Amigos queridos, nós seremos vencedores no tempo da angústia, no momento que alguns de nós passará por perseguição, mas se nós escolhermos primeiro ser de Cristo, nós seremos vencedores. E Cristo virá libertar você e a mim. Vai libertar cada mulher que está nesse grupo, vai libertar cada homem que está nesse grupo. Você será vencedor, você será vencedora, mas o preparo é agora. Que Deus abençoe você. Amanhã estaremos aqui para o último dia do nosso momento aqui de reflexão nesses 10 dias, mas agora temos mais 15 nomes pelos quais nós vamos orar. Suelen já está conosco? Wellington Sim, e... Ok, só um momentinho.